Boa noite, irmãos. Graças e paz. Quero, primeiramente, desejar aos pais um feliz Dia dos Pais, né? Hoje, segundo domingo de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. E eu quero parabenizar os amados irmãos, né? Feliz Dia dos Pais. Que Deus dê sabedoria, graça, entendimento, saúde, que Deus continue sustentando os irmãos. E se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos nessa nobre missão de educar os filhos, é da graça de Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho a convicção de que eu preciso da graça de Deus na educação dos meus filhos. Quando eu me casei, eu comprei uma pilha de livros sobre casamento, sobre educação de filhos, e li diversos deles, né? E eu pensava que estava pronto para educar, para ensinar os meus filhos. À medida que Deus foi nos abençoando, tivemos o primeiro filho, Samuel. Próximo mês está completando 6 anos. Depois nós tivemos Clarice, 3 anos depois. E nós fomos aprendendo muitas coisas através da vida deles. Mas uma das coisas que eu tenho mais aprendido na educação dessas crianças é a dependência do Senhor. Ontem mesmo, 11 horas da noite, eu estava curvado na cama dos meus filhos orando pela salvação deles. E ontem eu estava orando e me veio no coração de compartilhar isso com a igreja. Eu disse: Senhor, eu não quero nada. Eu não quero bens. Eu só quero que meus filhos conheçam ao Senhor. Que eles amem Jesus. O Senhor tem me dado a oportunidade de pregar em muitos lugares. Agora, em setembro, eu completo 10 anos como líder dessa igreja, como pastor dessa igreja. Já recebi muitos irmãos no meu gabinete pastoral. Já tive a oportunidade de aconselhar pessoas. Já tive a oportunidade de pregar para muitas pessoas. Mas o maior desafio que eu tenho é a minha casa. É alcançar o coração dos meus filhos e vê-los salvos. E eu queria falar sobre isso nessa noite, irmãos. Eu queria falar sobre, no Dia dos Pais, sobre a importância de um pai que teme ao Senhor na vida de uma família. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Versos 14 a 15. Josué, capítulo 24, versos 14 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Vamos ler juntos aqui na projeção? Agora, pois, todos temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, uma última vez eu te peço, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Encoraja, desperta, levanta-nos como pais, como homens, mas também como mulheres, como igreja do Senhor, para vivermos na dependência do Senhor
e que nós possamos consagrar nossas famílias a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria falar hoje sobre o seguinte tema: um homem que decide servir ao Senhor conduzirá a sua casa para o centro da vontade de Deus. Um homem que decide servir ao Senhor conduzirá a sua casa para o centro da vontade de Deus. Meus irmãos, esse texto talvez seja um dos textos mais famosos quando o tema é paternidade, família, educação de filhos. Quantas vezes nós não já ouvimos irmãos e irmãs em uma reunião de oração da igreja falando: olha, o meu sonho é que um dia eu possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Esse texto está no fim do livro de Josué. Josué está chegando ao final de sua vida. Israel já estava estabelecido na terra. Os irmãos se lembram disso. Moisés conduziu o povo de Israel durante 40 anos até a entrada de Canaã. Porém, Moisés não entrou em Canaã. O Senhor ordenou que Josué, filho de Num, liderasse o povo de Israel para entrar na terra, derrotar os povos cananeus e estabelecer ali o povo de Israel na terra prometida. Isso já tinha acontecido, o povo já estava na terra. Josué e o povo de Israel já tinham visto grandes coisas. Eles viram o Rio Jordão parar para que as tropas de Israel, para que o povo de Israel pudesse passar. Eles viram a poderosa cidade de Jericó vir ao chão e se tornar poeira diante dos olhos deles, sem que fosse necessário eles mexer uma palha em guerra. Eles viram Deus dando a vitória contra grandes reis, contra grandes povos. O povo finalmente chegou à terra prometida, ou conforme as palavras do próprio Moisés, a terra que emana leite e mel. Mas agora, meus irmãos, Josué reúne o povo. E antes de morrer, ele faz um convite ao povo de Israel. E o convite é para que o povo de Israel renove a sua aliança com o Senhor. E é interessante, meus irmãos, que quando Josué reúne o povo ali, ele começa falando o seguinte no verso 14: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Como se ele estivesse dizendo: olha, Deus já os trouxe até aqui, Deus os colocou e estabeleceu vocês nessa terra, em cidades que vocês não construíram, bebendo água de poços que vocês não perfuraram, comendo de plantações que vocês não plantaram. Agora é o momento de vocês, Deus exige apenas uma coisa de vocês: que vocês temam ao Senhor, que vocês possam servir ao Senhor. E ele usa duas frases: com integridade e com fidelidade. É isso que Deus deseja de mim e de você, meu irmão e minha irmã, em relação à nossa família. Deus já nos deu tudo. Os irmãos creem nisso? Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Nós já fomos salvos. Deus ainda nos deu uma família. Deu marido, deu uma esposa, depois nos deu os filhos. Nós já recebemos uma herança. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Deus nos deu tudo isso. E agora o Senhor exige de nós o mesmo que exige para o povo de Israel: temei ao Senhor e sirva-me com integridade e com fidelidade. A palavra integridade significa algo que é feito por inteiro ou completamente. O que Deus quer da minha e da sua família, meu irmão e minha irmã, é que a nossa família pertença completa e inteiramente ao Senhor. A nossa família não pode ser 10% do Senhor. A nossa família não pode ser 30% do Senhor. A nossa família não pode ser 50% ou até mesmo 99% do Senhor. Deus deseja integridade, ou seja, uma família completamente entregue, reservada ao serviço do Senhor. A nossa família pertence a Deus.
Mas não somente com integridade. Outra expressão que ele usa é fidelidade. Ou seja, nós devemos não somente entregar a nossa vida inteiramente ao Senhor, mas nós devemos permanecer fiéis na missão que Deus nos deu. E especialmente para os pais, Deus nos deu uma missão muito especial, que eu quero falar sobre isso nessa noite. E eu gostaria de falar sobre isso, meus irmãos, em 4 pontos nessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o pai, ele precisa temer ao Senhor antes de qualquer coisa. O pai precisa temer ao Senhor antes de qualquer coisa. Há muitas virtudes que um pai pode ter. É importante que o pai, ele seja carinhoso, amoroso com os seus filhos. É importante que o pai seja provedor, que o pai trabalhe para dar uma boa educação, dar um bom suporte à educação dos filhos. É importante que o pai seja presente, é importante que o pai seja brincalhão com os filhos. Há muitas virtudes que um pai pode ter, mas à luz da palavra de Deus, meus irmãos, a coisa mais importante que um pai precisa na educação dos seus filhos é que ele precisa temer ao Senhor. Ele precisa temer ao Senhor. O texto diz: agora, pois, temei ao Senhor. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos entregar as nossas vidas completamente ao Senhor. Josué está chegando ao final da sua vida. Israel já está estabelecido na terra. O povo já experimentou a fidelidade de Deus. E agora Josué lembra ao povo: temei ao Senhor. E aqui está o fundamento, meu irmão. A liderança de um pai começa em seu relacionamento com Deus. A liderança de um pai começa em seu relacionamento com Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, pai, e para as mães também. Mas eu quero, nessa noite, perguntar especialmente aos pais: como está o seu relacionamento com Deus? Esse texto nos lembra, meus irmãos, que nós precisamos temer ao Senhor. Voltando para Deuteronômio capítulo 6, que foi escrito décadas antes dessa passagem, quando Moisés diz ao povo, talvez o texto é tido por muitos judeus como o texto mais importante da Torá, é a Shema. Está lá, Deuteronômio capítulo 6. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno, tu inculcarás aos teus filhos. Ou seja, os homens, o povo de Israel, as famílias de Israel, os pais de família de Israel, eles precisavam inculcar a palavra de Deus, eles precisavam ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Porém, vejam só, nós não podemos inverter. Neste caso, a ordem dos fatores altera sim o resultado. Porque antes de inculcar, Moisés diz em Deuteronômio 6 o quê? Eles precisavam amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, mas nós também precisamos amar o Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, mas os nossos filhos precisam ver em nós que nós tememos ao Senhor. Antes de ensinar os filhos a orar, papai, mamãe, mas principalmente os papais, você precisa ser um homem de oração. Antes de ensinar os filhos a amar a palavra, você precisa amar a palavra. Antes de ensinar os filhos a servir, você precisa ser um servo. Antes de exigir santidade dos filhos, você precisa lutar contra os próprios pecados. Antes de exigir aos seus filhos que peça perdão quando erra, você precisa ter humildade para pedir perdão a eles, à sua esposa, quando você erra. Veja, meus irmãos, na pedagogia do reino de Deus, tudo começa
com a transformação daquele que ensina. Não é aquela máxima de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não vale para o reino de Deus. Nós precisamos vivenciar o Evangelho, nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. É necessário que nossos filhos vejam um exemplo em nós. Isso não significa perfeição. Nenhum de nós será perfeito. E eu digo isso porque eu estou aqui. Pense num homem falho. Um homem que precisa mudar ainda em muitas coisas em sua vida sou eu. Meus irmãos, nós precisamos ser exemplos de homens que amam ao Senhor e que temem ao Senhor. Sabe qual é o problema de muitos pais nos dias de hoje? É que nós queremos filhos que respeitem. Nós queremos filhos que sejam responsáveis, sejam trabalhadores, sejam estudiosos, tenham bons valores, frequentem os cultos na igreja, conheçam a Bíblia, mas a pergunta é: como nós estamos diante de Deus? Meus irmãos, porque o pai, e eu sou pai, eu estou falando, tenho, como um grupo diz por aí hoje em dia, eu tenho um lugar de fala para falar sobre isso, né? Eu sou pai. O pai, ele pode tentar controlar o comportamento dos filhos, mas enquanto o seu próprio coração está distante de Deus, tudo fica muito mais difícil. O pai precisa temer ao Senhor antes de liderar a sua casa. É isso que a palavra de Deus diz. Vamos voltar lá para o livro de Salmos. Nos Salmos de degraus, Salmos 127, Salmos 128. Por que o homem precisa temer a Deus, pastor Fábio? Porque nós não vamos conseguir edificar um lar que teme ao Senhor se Deus não for presente em cada momento da jornada. Uma casa se constrói com tijolos, com cimentos, com andaimes, com pedreiros. Mas um lar se constrói de joelhos no chão. Um lar se constrói abrindo a Bíblia todos os dias. Um lar se constrói no entendimento de que nós não somos capazes. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe que está aqui. Nem eu, nem você, nenhum de nós somos capazes, somos suficientes para educar os nossos filhos. Nós precisamos de uma terceira pessoa, além do pai e da mãe. Nós precisamos da presença de Deus no nosso lar. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, pois aos amados de Deus Ele dá enquanto dormem. E mais à frente ele começa a falar sobre os filhos que são herança do Senhor. O salmista está dizendo que nós não podemos confiar em nós mesmos, na constituição de um lar, na edificação de um lar, na educação dos nossos filhos. Nós precisamos depender de Deus, e depender de Deus nos levará a viver uma vida de oração. Depender de Deus nos levará a abrir a Bíblia dentro de casa, a reunir a esposa e os filhos sentados no sofá, abrir a Bíblia e juntos buscarmos a Deus. Depender de Deus nos levará a, na quinta-feira, chegando do trabalho, cansado, mesmo assim tomar um banho, juntar a família e irmos para o culto de oração. Depender de Deus exigirá que eu, como pai, no domingo pela manhã, com muito esforço, eu levantarei, ajudarei minha esposa para arrumar os filhos, para que às 9h da manhã meus filhos estejam na escola bíblica dominical. E quando eu fizer isso, eu vou dizer: não fiz mais que a obrigação, porque de segunda a sexta-feira eu acordo mais cedo para levar os meus filhos para a escola. Então eu tenho que dedicar ainda mais esforço para que os meus filhos possam conhecer e amar o Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos temer ao Senhor. Em segundo lugar, o pai,
ele precisa decidir quem será o Senhor da sua casa. Quem será o Senhor da sua casa? Veja, meus irmãos, essa palavra Senhor traz a ideia de alguém que é dono. Essa palavra é usada no contexto de senhores e servos. Nós somos servos, nós pertencemos a Deus. A nossa família pertence a Deus. Você pode repetir isso comigo? A minha família pertence a Deus. E na prática, pastor, como que eu posso fazer com que a minha família de fato pertença a Deus? Sirva a Deus. Sirva a Deus. O verso 15, Josué diz: escolhei hoje a quem sirvais. Existe uma decisão diante de Israel. Eles não poderiam permanecer espiritualmente neutros. Havia uma escolha: a quem vocês servirão? E aí ele diz: olha, será que vocês vão servir aos deuses do outro lado do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando? Israel foi estabelecida por Deus em Canaã, mas em torno haviam nações pagãs. Eles já tinham vindo do Egito. Lá no Egito havia um panteão de deuses. Muitos deuses. Quando eles chegam em Canaã, já havia toda uma mitologia, todo um panteão de deuses cananeus. Quem eram esses deuses? Azerá, Astarote, Baal, Moloque. Esses eram os deuses do panteão de deuses cananeus. E a gente sabe que durante a história de Israel, muitas vezes o povo de Israel se desviou dos caminhos e passaram a adorar outros deuses. Passaram a servir outros deuses. E talvez você pense: mas isso nunca vai acontecer comigo. Isso não acontece de uma hora para outra. Quando a gente vira a página de Josué 24 para Juízes capítulo 1 e 2, o texto bíblico de Juízes começa dizendo o quê? E depois de que Josué e aquela geração partiram, veio outra geração, e aquela geração não mais conheciam os mandamentos e estatutos do Senhor. De uma geração para outra, a palavra de Deus se perdeu. De uma geração para outra, eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Existe uma decisão diante de Israel: a quem vocês servirão? E isto, meus irmãos, continua sendo uma pergunta fundamental para cada família. Porque toda família serve a alguma coisa. Toda família está em busca, está direcionada para algo em sua vida. Talvez, hoje em dia, não há famílias que adorem a Baal, a Asterote, a Zerá, Moloque, os deuses de Canaã. Mas há muitos que se afastaram do Senhor por causa de dinheiro, carreira, status, conforto, entretenimento, sucesso, aprovação social. A questão aqui é: o que ocupa o centro da nossa família? Na prática. Porque nós podemos, muitas vezes, meus irmãos, o nosso discurso pode estar desassociado da nossa prática. Como assim, pastor? Pode. Vamos voltar para Josué, no capítulo 24. E nós veremos como muitas vezes a gente fala coisas que não estão sendo vividas por nós mesmos. O texto diz, logo em seguida, verso 16, leiamos todos juntos. O que o povo respondeu a Josué, irmãos? Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Prontamente eles disseram: pastor, eu sou crente. Eu estou firme. Está tudo bem com a minha família. Longe de nós abandonarmos a Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para que o nosso discurso não esteja desassociado da nossa prática. Porque pouco tempo depois o povo de Israel se afastou do Senhor. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 22. O apóstolo Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos.
Como eu sei que eu estou temendo ao Senhor e amando ao Senhor? Quando a minha rotina diária é uma rotina de quem serve ao Senhor. Como que eu vou dizer que eu temo ao Senhor se eu não leio a palavra? Como que eu vou dizer que eu temo ao Senhor se eu não tenho tempo dedicado, tempo de oração? Como que eu vou dizer que eu temo ao Senhor se eu não tenho dedicado tempo na obra de Deus? O que ocupa o centro da nossa família? Uma coisa que nos mostra muito sobre isso é a questão do tempo. Tempo e investimento financeiro. Se você tivesse tempo de fazer uma planilha, quanto tempo a sua família gasta? Aí você bota lá. Esse ano, quanto tempo a minha família gastou assistindo televisão? Está lá na planilha. Esse ano, quanto tempo a minha família gastou? Aí você coloca lá, viajando. Quanto tempo a minha família gastou indo para a praça com as crianças? Tudo isso, irmãos, são coisas que eu faço. E são coisas maravilhosas. Não tem nada de errado com isso. Nada. Não tem nada de errado. Amém, irmãos? Tudo que nós podemos fazer, desde que consagrado a Deus, é para a glória de Deus. Agora, na planilhazinha, você vai colocar quanto tempo a minha família gastou orando, lendo a Bíblia juntos. Qual foi a última vez, você, homem, que você chamou a sua esposa para orar junto com ela? Vem aqui, meu bem, vamos orar ao Senhor. Qual foi a última vez que você, de noite, acordou de madrugada e você foi lá na cabeceira dos seus filhos, curvou os seus joelhos e orou pelos seus filhos, pelo futuro deles, pela vida deles? Qual foi a última vez, pai e mãe, que todo domingo os filhos saem daqui com um devocional que nós chamamos de MDD, que você pegou o MDD, o momento devocional, se reuniu com a sua família e você liderou aquele momento, que muitas vezes nós deixamos na mão das mães. As mães são uma bênção, as mães são instrumentos de Deus. Quem podia dizer muito bem isso foi um servo de Deus chamado Timóteo, que recebeu a fé da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Quantas Lóides e Eunices estão dentro da igreja, mulheres que têm tomado toda a responsabilidade na liderança espiritual dos seus filhos. Glória a Deus pela sua vida, mãe. Você que tem orado, você que tem trazido seus filhos para a EBD, enquanto seu marido fica em casa, glória a Deus pela sua vida. Você é bênção, Deus te honrará. Deus tem um lugar preparado para você lá no céu, você receberá uma coroa. Mas, pai, saiba de uma coisa, Deus cobrará isso de você. Deus cobrará. Porque o homem é o líder espiritual do lar, isso não é invenção minha não, irmãos. É um chamado de Deus para a nossa vida. Eu estava lendo uma pesquisa, eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos, porque é muito interessante mesmo. Alguns números que essa pesquisa traz. Acompanhe com atenção. Olha só, pais e mães. Essa pesquisa, foi uma pesquisa que decidiu fazer uma avaliação entre crianças que cresceram e se tornaram jovens na igreja. E qual era a influência dos pais e das mães na vida espiritual daquelas crianças. Olha os números dessa pesquisa. Eles descobriram que quando pai e mãe frequentam a igreja juntos, 33% dos filhos permanecem fiéis na vida adulta. Essa é uma média. Em toda essa pesquisa que foi feita com centenas de jovens. 33%. Agora, e quando só a mãe frequenta? Só a mãe. Aí isso diminui bastante, 3%. Olha só, e quando só o pai frequenta? Esses foram números feitos numa pesquisa na Suíça, irmãos, entre cristãos na Suíça. Quando só o pai frequenta, a permanência dos filhos sobe para 44%. Veja, meus irmãos, isso. Agora tem um número ainda mais assustador. De todas essas jovens, crianças que foram acompanhados durante esse longo período da vida, apenas 17% dos pais
lideraram os filhos na formação espiritual. Enquanto isso, 39% tiveram a influência e a liderança da sua mãe, quase 3 vezes mais. Essa é uma realidade incontestável dentro das nossas igrejas, meus amados irmãos. No Brasil, só em 2025, no ano passado, quase 180 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. E aí o mais assustador, no último censo do IBGE, 11,5 milhões de lares no Brasil são chefiados por mães solo. É quase 50%. Essa é a realidade, meus irmãos. A maioria das crianças crescem com pais ausentes e são vítimas de um mundo que jaz no maligno. Mas o pior é quando o pai está presente e não assume a sua posição. Nós precisamos assumir em nome de Jesus. Eu comecei a perceber isso lá em casa. A minha esposa, irmãos, ela é 10 vezes mais crente que eu. 10 vezes, estou falando por baixo assim. Ela é uma bênção do Senhor na vida dos meus filhos. E às vezes eu percebo, quando eu chego em casa, ela já fez o momento devocional com os filhos. Ela ora com os meninos pela manhã. E aí eu comecei a perceber que ela já vinha fazendo o momento devocional. Eu disse, não, ela já fez. Depois de alguns dias ela disse assim, olha, eu já li a Bíblia, já orei com eles. Mas você, antes de ser o pastor da igreja, você é o pastor da nossa casa. Pedrada, né, irmãos? Mas isso não vale só para o pastor, não, irmãos. Isso vale para cada um de nós que somos homens aqui. Nós temos um chamado da parte do Senhor. E o que tem ocupado o centro da nossa família? Terceiro lugar, o pai ele precisa assumir a sua responsabilidade espiritual. Irmãos, chegamos ao fim, a mais famosa frase do livro de Josué, quando ele diz no versículo 15, porém, todos juntos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe, meu irmão, você que está aqui, que é servo de Deus. Se você é servo de Deus, você diz amém, essa palavra é para mim. Deus deseja isso da minha vida. Observe que Josué não diz, eu servirei a Deus e meus filhos que me sigam. Ou eu espero que eles façam o mesmo. Ele assume uma posição de liderança. Josué 24:15 pode ser uma oração? Pode. Pode ser um desejo? Pode. Pode ser um sonho? Pode. Mas no contexto desse texto, é um posicionamento de um pai diante de Deus. Ele assume uma posição de liderança. Isso não significa que Josué pudesse salvar sua família. Nenhum pai consegue converter seu filho. Eu vou logo dizer isso. Viu? Inclusive, é possível que a gente faça tudo certo e mesmo assim eles não se convertam. É possível? É. Eu não estou falando de conversão. Deus não exige que a gente se converta os filhos. Deus não exige que você salve o seu filho. O que Deus espera de nós é que a gente compartilhe a nossa fé com eles. Que a gente mostre a eles o caminho que eles devem seguir. Que dentro do nosso lar eles olhem para nós e eles sintam o desejo de servir ao Deus que nós servimos. Nenhum pai consegue converter o coração dos filhos. Como Jonas disse lá no ventre do peixe, no capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor. Mas Josué reconhece a sua responsabilidade de liderar a sua casa na direção de Deus. Vou repetir para os irmãos, um pai, uma mãe não pode salvar seus filhos. Não pode converter os seus filhos, mas o que é que eles podem?
Eles podem ensinar, podem? Eles podem orar pelos seus filhos? Eles podem discipular os seus filhos? Eles podem corrigir os seus filhos? Dar limites aos seus filhos? Dar exemplo aos seus filhos? Eles podem levar seus filhos à igreja, irmãos? Eles podem abrir a Bíblia e ler com seus filhos? Eles podem cultivar um ambiente cristão dentro da sua casa? Podem. Então é isso que nós faremos, em nome de Jesus. O pai não pode converter o coração do filho, mas o pai pode fazer com que seus filhos vejam a presença de Deus na sua vida, dentro do seu lar. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for adulto, ela não se desviará dos caminhos que tu tem para ela. Isso não quer dizer que toda criança que for ensinada será crente. Mas você pode prestar atenção que filhos de pais crentes, piedosos, comprometidos com Deus, ainda que eles se afastem do Senhor, eles serão diferentes dos filhos do mundo. Porque ali haverá a marca do Senhor na vida deles, por meio dos seus pais. É interessante isso. Pastor, eu sou mãe solo, eu não tenho um marido, um pai comigo. Deus é contigo, minha irmã. Sabe o que a Bíblia diz? O apóstolo Pedro diz em sua carta que a mãe crente, ela santifica os filhos. Fica em paz. Continua buscando, continua ensinando. Deus te honrará. Mas os pais devem se levantar. Os pais devem se levantar. Veja, meus irmãos. E por fim, em último lugar, nós devemos entender. Tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás que me marcou muito. Eu estava em um congresso lá em Oeiras, em 2010, há 16 anos atrás. E nesse congresso o pastor, ele perguntou assim, olha, quem quer ir para o céu aqui? Um monte de gente levantou. Ele disse, ir para o céu é a coisa mais maravilhosa. Mas só tem uma coisa melhor do que ir para o céu. Eu fiquei abismado. O que é melhor do que ir para o céu? Ele disse assim, é ir para o céu e levar toda a sua família. Que desejo, meus irmãos, que anseio que eu tenho de viver. Eu amo tanto os meus filhos que eu quero viver a eternidade com eles. Eu não consigo me imaginar na eternidade sem Samuel e sem Clarice comigo. E você que é pai e mãe, você precisa orar. Nós amamos os nossos filhos, nós queremos eles conosco, nós queremos vê-los. Quando Jesus voltar diante do trono de Jesus, naquela multidão de branco, que os nossos filhos sejam contados entre os filhos de Deus. Essa é a nossa oração. E esse é o último ponto que eu quero falar. Nós precisamos ter a noção, que a gente sempre costuma dizer assim, a salvação é individual, a salvação é individual, a salvação é individual. E é. A Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Então a salvação de fato. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não pensar que a salvação é individualista. Aí é outra coisa. Eu já sou crente, já entreguei minha vida para Jesus, eles que se resolvam aí com o Senhor. Não, meus irmãos, Josué diz o quê? Eu e minha casa. Essa frase mostra que a fé bíblica não é individualista. Josué não pensou, olha, minha vida espiritual é problema meu. Ele pensou, a minha fidelidade terá impacto sobre aqueles que vivem comigo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Veja, meus irmãos, quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que Deus ele tem um propósito com a família. Deus tem um propósito com a família. Há um propósito especial de Deus. Veja, Deus não é o Deus de Abraão apenas. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso está lá em Gênesis 18, 19, quando Deus diz para Abraão, eu escolhi para que tu ordene a seus filhos que me sigam e a sua casa depois deles. Ou seja, de geração em geração, aquela família foi escolhida por Deus para servir ao Senhor.
Deuteronômio 6 fala sobre isso. Salmo 78, um salmo que era muito cantado pelo povo de Israel. O Salmo 78 diz: anunciaremos às próximas gerações as obras gloriosas do Senhor. Efésios 6 fala sobre isso também. Deus salva pessoas, mas Deus também estabelece famílias para a manifestação da glória de Deus. É muito bonito quando você vê um crente, né? Sabe aquele crente? Você imaginou alguém? Aquele crente, irmão, irmã, aqueles são bênção. Mas sabe quando é mais bonito? Quando a gente vê uma família de crentes que vive para a glória de Deus. Não tem como não impactar. Não tem como não fazer a diferença. Nesse mundo que a gente vive, irmãos, uma família consagrada a Deus é o maior testemunho. É um outdoor que chamará a atenção, como um farol, como um luzeiro em meio às trevas. Uma família que teme ao Senhor fará a diferença nesse mundo. Deus salva pessoas, mas Deus estabelece famílias como esses ambientes da manifestação da glória de Deus. Eu observo no livro de Atos, tem muito disso. À medida que o evangelho vai crescendo, nós vemos que as pessoas que vão crendo, nós vemos isso, por exemplo, Cornélio e quem? E sua família. O carcereiro e sua família. Deus deseja que a sua família seja salva. Mas tudo começa por você, pai. Levante-se para depender do Senhor. Existe algo ainda mais profundo aqui. Josué 24 não começa no versículo 14. É o último discurso de Josué. O capítulo inteiro é uma lembrança da fidelidade de Deus. Veja, se você observar o capítulo 24, Josué vai lembrar de quê? De toda a história do povo de Israel. Ele vai dizer que Deus escolheu Abraão. Ele vai dizer que Deus conduziu Israel. Que Deus libertou Israel do Egito. Que Deus sustentou Israel no deserto. Que Deus os fez atravessar o Jordão, lhes deu a terra, derrotou seus inimigos, lhes entregou aquelas cidades, cumpriu suas promessas na vida deles. Ou seja, Josué está lembrando os feitos do Senhor para aquela geração, para aquele povo. Então Josué diz: agora, pois, temei ao Senhor. Ou seja, tudo que Deus deveria ou poderia fazer já tinha sido feito. Concorda comigo? Ele cumpriu a sua promessa. Quando nós olhamos para a nova aliança, meus irmãos, Deus também já fez tudo. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Jesus veio a este mundo. Filipenses 2 diz que ele esvaziou a si mesmo. Veio a este mundo como um servo. Foi obediente até a morte de cruz. Foi oferecido como sacrifício em nosso lugar naquela cruz. Derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Expirou, entregou o seu espírito a Deus, morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele subiu aos céus, está sentado à destra de Deus. E de lá ele enviou o seu Espírito Santo, ele não nos deixou sozinho. O Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito é o penhor da nossa herança, hoje habita nos crentes, Ele nos deu tudo o que nós precisamos, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu um futuro glorioso, um dia Jesus voltará, irmãos. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos, tudo, não há nada que nos falte, nada. Você crê nisso? Nada. Tudo que Deus te der, todas as casas, todos os empreendimentos, todos os bens, todas as posses, todos os empregos, todos os concursos que você passar, isso é a mais. Tudo o que você realmente precisa, você já recebeu em Cristo naquela cruz. Ele já conquistou a vitória para nós. E agora Ele simplesmente nos diz: agora, pois, temei ao Senhor. Temei ao Senhor. Nós temos que trazer isso que Jesus fez para dentro da nossa casa. Nós temos que lembrar para os nossos filhos a obra de Deus, a história de Deus e o que Deus fez na nossa vida. Deixa eu perguntar para você, pai, você já sentou com seus filhos e contou a história da sua conversão para os seus filhos?
A gente tem que contar isso, irmãos, não é uma vez por ano, não. Isso tem que ser lembrado. Isso tem que ser feito como mandamento perpétuo. Olha de onde eu vim, meu filho, de onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida. E passe para o seu filho esse legado em nome de Jesus, para que ele continue. Veja, meus irmãos, Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós sabemos que nenhuma família consegue cumprir isso perfeitamente. Servir ao Senhor não é ser perfeito. Por quê? Porque todos os pais pecam. Todos os filhos pecam. Todos os lares são marcados de alguma forma pelo pecado. Então nós precisamos de alguma coisa. E do que eu e você precisamos, meu irmão? Nós precisamos de Cristo. Ele fez aquilo que nenhum filho consegue fazer. Às vezes eu fico olhando meus filhos lá, todo dia aquela luta. Hoje mesmo eu tive umas 150 conversas com eles. Meu filho, você precisa obedecer. Meu filho, olha, Deus, olha o que está no 5º mandamento. Filhos, honrai pai e mãe. Eles já conhecem todos esses versículos. Lá em casa, meus irmãos, meus filhos conhecem todos esses versículos. Eles conhecem o 5º mandamento. Eles conhecem Colossenses 3:20. Eles conhecem Efésios 6:4. Eles conhecem todos esses versículos. Mas eles não têm conseguido cumprir perfeitamente a risca. E aí tem horas que dá um desespero. Meu Deus, esse filho não obedece. E aí o Espírito Santo de Deus vem e fala ao meu coração: mas lembre-se, Fábio, que tem um filho que obedeceu completamente à voz do Pai. E o nome desse filho é Jesus de Nazaré. E ele obedeceu justamente porque seus filhos não vão conseguir obedecer perfeitamente. Ele obedeceu para que, por meio da obediência dele, os seus filhos fossem alcançados, a sua família fosse transformada. Nós precisamos voltar a nossa família para Cristo, porque Cristo fez aquilo que ninguém consegue fazer. Ele obedeceu perfeitamente ao Pai, e na cruz, Cristo morreu pelos pecadores. Cristo nos salvou e sua graça nos transforma. Há esperança para a família e o nome dessa esperança é Jesus Cristo. Que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria trazer algumas aplicações finais para nós e para você, pai. Em primeiro lugar, aos pais. Pai, seja o primeiro a buscar o Senhor. Seja o primeiro. Os irmãos se lembram de Jó? A Bíblia diz que Jó se levantava todos os dias de madrugada para orar e oferecer sacrifício ao Senhor. Pelos seus filhos. E ele dizia em seu coração: talvez meus filhos tenham pecado contra Deus. Olha a preocupação desse pai, irmão Miro. A preocupação de Jó era uma preocupação de que os filhos estivessem vivendo uma vida íntegra, de obediência na presença do Senhor. E ele buscava a Deus. Se eu e você queremos que nossos filhos tenham uma vida espiritual consistente, nós devemos mostrar a eles um pai que busca a Deus. Deixa eu perguntar, qual foi a última vez que seu filho, por coincidência, abriu o quarto e encontrou você de joelhos aos pés da cama orando ao Senhor? Muitas vezes nossos filhos nos veem fazendo muitas coisas. Usando as redes sociais, fazendo até coisas que não agradam ao Senhor. Mas qual foi a última vez que seu filho lhe viu orando? Você tem ensinado a palavra de Deus para os seus filhos? Cuidado, pai, para que você não terceirize a espiritualidade da sua família. Às vezes a gente pensa assim: olha, mas tem a igreja, tem a EBD, tem as professoras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estivemos aqui no último domingo, reunido com a equipe do Ministério Infantil. Nós apresentamos aqui para as irmãs qual é a nossa visão do Ministério Infantil. E nós aprendemos aqui
que o ministério infantil é o quê? Uma ferramenta auxiliar aos pais no cumprimento do mandato de Deus. Porque a ordem máxima é para os pais. Não é da igreja, não é da EBD, não é do pastor, não é dos professores, não é dos líderes, é dos pais. Ninguém substitui a influência e a presença de um pai e de uma mãe na vida dos seus filhos. Segunda aplicação, faça momentos de busca ao Senhor dentro da sua casa com a sua família. Faça o culto doméstico. Talvez você já faz algo, não precisa ter esse nome necessariamente, culto doméstico. Talvez seja o MDD, o momento devocional. Talvez seja um momento de oração em que reúne toda a família ali para orar ao Senhor. Mas que haja dentro de casa um momento de busca, de consagração ao Senhor. É algo simples e deve ser um estilo de vida para as famílias cristãs. Isso deve ser necessário. Eu vi um testemunho de um rapaz recentemente sobre isso. Ele se desviou, ele se afastou dos caminhos do Senhor, ele foi para o mundão mesmo. Foi para a festa, chegou a usar drogas, viveu uma vida. E hoje, esses dias eu estava falando com ele, ele voltou para os caminhos do Senhor. Está na igreja, com a sua família. E eu perguntei para ele, disse assim, olha, qual foi a sua maior influência nesse seu retorno para a igreja, para a casa do Pai? E ele disse, eu me lembrava do que o meu pai e a minha mãe me ensinavam nos cultos domésticos. Ele não lembrou de um sermão de um pastor. Ele não lembrou de uma lição de um EBD. O que marcou aquele jovem foi o quê? A vida e o ensino dos seus pais. Esse mundo tem muitas influências, mas nenhuma influência é mais poderosa do que a influência do pai e da mãe. Nenhuma voz é mais alta do que a voz do pai e da mãe. O problema é que nós só queremos conversar sobre Deus com os nossos filhos quando eles já estão desviados. A gente só quer falar sobre Deus com nossos filhos quando a gente vê que eles já estão totalmente longe do Senhor. Filhos precisam perceber que a igreja não é um compromisso opcional. E aqui é o terceiro ponto. Faça da igreja uma prioridade. Faça da igreja uma prioridade. O pai ensina pelo exemplo. Se a família pertence ao Senhor, toda a família se envolve na obra do Senhor. Amém? E aí, meus irmãos, vai aqui uma preocupação. Pais, vocês precisam levar os filhos de vocês para EBD. Nós precisamos levar nossos filhos para o culto de oração. Nós precisamos levar os nossos filhos para se envolver na obra. Muitos pais, quando os filhos, nós vivemos aqui numa cidade do interior, e uma das coisas que acontece aqui é que quando os filhos chegam nesse período do terceiro ano, no ensino médio, ele vai ingressar na universidade, e aqui tem poucas opções. Então a maioria dos filhos, dos crentes, eles acabam saindo, eles vão para outras cidades. E aí muitos pais, quando os filhos vão, ficam preocupados, meu filho não está indo para a igreja. Deixa eu dizer, muitas vezes isso é reflexo do que acontecia aqui. Deixa eu dizer para você, vou contar uma coisa para os irmãos. Um dia desse, nós teve lá na igreja, lá no Espaço Batista, teve uma quinta-feira que não teve culto na quinta. E aí nós estávamos lá em casa, de repente, o Samuel já era umas 7h40, o Samuel bateu os pés assim e disse, hoje teve culto, e a gente não foi. Não, filho, não teve culto. Hoje é quinta-feira é dia de culto. Meus irmãos, ninguém falou. O Samuel vai completar 6 anos, mas ele sabe que na quinta-feira, à noite, nós temos um compromisso, culto de oração. O seu filho, por menor que ele seja, ele sabe que você escolheu não estar no culto de oração.
Ele está brincando, ele está assistindo, ele está fazendo outras coisas, mas ele sabe. Nós escolhemos não participar do culto de oração. No domingo pela manhã, ele se diverte, ele joga bola, ele vai assistir TV, mas no fundo ele sabe, os meus pais escolheram não participar da escola bíblica dominical. E ele vai crescendo com esse sentimento no coração. Quando ele completa 18, 20 anos e ele muda de cidade para entrar na universidade, ele vai fazer a mesma escolha. Estou cansado. Tenho 3 provas essa semana. Tenho monitoria, PIBIC, tenho outras atividades, tenho um curso de inglês. E quando nós vemos nossos filhos estão simplesmente expressando decisões que nós tomamos de não valorizar a igreja do Senhor. Filhos precisam perceber que o seu compromisso com a igreja não é opcional. É opcional, eu vou para essa atividade, eu não vou para essa. Eu vou para esse domingo, mas se surgir um convite mais interessante também eu não vou. Outra aplicação, não seja apenas o provedor financeiro da sua família. Veja, a sociedade frequentemente define um pai como aquele que trabalha muito, paga as contas, oferece conforto, dá uma boa educação para os seus filhos. Tudo isso é função do pai? Sim, o pai é o provedor financeiro. Mas a Bíblia apresenta algo ainda maior. O pai deve ser provedor, mas também deve ser sacerdote espiritual do seu lar, no sentido de conduzir sua casa no conhecimento de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, o seu filho precisa de comida, amém? Mas ele também precisa do pão que desceu do céu. O seu e o meu filho precisam de boa escola, amém? Mas eles também precisam da escola da palavra. Eles precisam crescer no conhecimento da palavra de Deus. O meu e o seu filho precisam de roupas, mas também precisam de discipulado. O meu e o seu filho precisam de educação, mas eles precisam, acima de tudo, conhecer o Evangelho. E, por fim, última aplicação. Não espere seus filhos crescerem. Esses dias, nós estávamos pedindo oração no PGM, né? Irmãos, orem pelos nossos filhos. E a gente compartilhando algumas preocupações nossas em relação à vida espiritual das crianças. E aí uma irmã, com um coração muito amável, e ela com a melhor motivação do mundo, ela disse assim: pastor, são apenas crianças, né? Tenha calma, vai dar tudo certo. Eu agradeci pelo encorajamento dela, mas eu disse: são crianças, mas a gente precisa desde agora se preocupar com a vida espiritual delas. Não espere os filhos crescerem, não esperem o dia de amanhã. Quando Josué chama o povo, ele diz o quê? Vamos ler todos juntos aqui, ó. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje. Hoje, essa palavra, meus irmãos, traz a ideia de imediatismo, de urgência. Josué diz hoje, ele não diz amanhã. E para nós aqui não é amanhã, não é quando os filhos forem adolescentes, não é quando eles forem adultos, é hoje. Hoje é o dia de nós nos levantarmos como sacerdote dos nossos lares. Talvez nós falhamos até aqui. Como eu, em um determinado momento, reconheci, preciso mudar a condução da minha vida. Hoje. Se o seu filho tem 4 anos, comece hoje. Se o seu filho tem... pastor, mas ele já tem 10. Comece hoje. Pastor, mas meu filho já é adolescente, tem 16 anos. Seria bom se a gente tivesse uma máquina do tempo. Nós não temos. Comece hoje. Orar por eles. Investir na vida espiritual deles. Se seu filho tem 25 anos, comece hoje. Claro que cada momento a gente tem um nível de influência. Quando nossos filhos são pequenos, eles dependem de nós em tudo. Eles vão nos nossos braços de um lado para o outro, a gente leva para onde a gente quer. Com o adulto não é assim. O adulto é muito mais o conselho, a oração. Mas o pai, ele sempre deve orar pelos seus filhos. Amém? Pastor, meu filho não me ouve. Mas deixa eu dizer, tem um Deus lá no céu que ouve. E esse Deus é poderoso para fazer a diferença na vida dos filhos. Meus irmãos,
Comece hoje. Imagine Josué no fim da sua vida. Ele poderia falar sobre suas conquistas, sobre batalhas, podia falar sobre liderança, mas ele simplesmente diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque esse é o verdadeiro legado do servo de Deus. Josué liderou, irmãos, Israel em algumas das maiores batalhas da história da humanidade. Houve uma história de uma batalha liderada por Josué em que Deus fez parar o sol no meio do céu. Josué viu muralhas caindo. Josué viu coisas extraordinárias. Esse homem tinha muitas histórias. Mas sabe qual foi o legado que Josué deixou? É o versículo que nós mais conhecemos dele. Eu e minha casa servimos ao Senhor. O servo de Deus disse certa vez que não adianta a um homem ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos. E que nenhum sucesso neste mundo compensa a derrota espiritual do nosso lar. O nosso lar é prioridade, a nossa casa é prioridade. O nosso primeiro ministério é a família. Nosso primeiro trabalho é a família. Muito antes de Deus nos dar um serviço, um emprego, Ele nos deu responsabilidades familiares. Um dia, talvez, nós seremos esquecidos. E, na verdade, a memória de todos um dia passa. Mas qual o legado que nós queremos deixar? É o legado de quanto dinheiro ganhamos? É o legado do quanto trabalhamos? É o legado do quanto bens possuímos? É o legado de como fomos conhecidos nessa terra? Mas eu oro para que um dia os meus filhos possam dizer: o meu pai me ensinou a amar Jesus. E no final, meus irmãos, essa é a grande pergunta. Que tipo de legado nós estamos construindo dentro de nossa casa? Que mundo? Muitas vezes nós gostamos, alguém disse, né? Gostamos de perguntar: que mundo deixaremos para os nossos filhos? Mas talvez, é muito difícil mudar o mundo, né? Talvez a pergunta mais sábia seja: que filhos nós deixaremos para este mundo? E que Deus nos ajude, porque não é fácil. Nós devemos depender do Senhor.